TikTok proibido nos Estados Unidos. Celulares da Huawei sem aplicativos do Google. Os Estados Unidos entraram em uma guerra comercial com a China? Afinal, que guerra comercial é essa que a gente está falando? Eu sou Pedro Rodrigues e vou te explicar exatamente o que está acontecendo entre essas duas superpotências. Sejam muito bem-vindos ao Manual do Brasil. Antes de começar, já dá o like no nosso vídeo, aperta esse botão vermelho aqui embaixo para você se inscrever no canal e aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações. Para entender o que está realmente acontecendo entre os Estados Unidos e a China, a primeira coisa que eu preciso explicar para você é o que afinal significa uma guerra comercial. De modo geral, uma guerra comercial começa quando um dos lados se entende no direito de aumentar ou criar barreiras comerciais, sobretudo tarifas, sobre produtos importados no intuito de proteger sua economia interna. A outra parte responde, por sua vez, também fortalecendo as barreiras comerciais, o que evolui para tarifas em diferentes produtos, intensificando o protecionismo, desconfiança e, mesmo em alguns casos, levando a sanções e embargos que envolvem diretamente mais de um país. Em casos extremos, essa situação pode até mesmo levar a conflitos armados. Essa guerra comercial entre Estados Unidos e China estourou após o presidente americano Donald Trump anunciar, em março de 2018, uma lista de tarifas em cima de produtos chineses num total de 50 bilhões de dólares. Os Estados Unidos justificaram essa tarifação embasados na seção 301 do Ato de Comércio americano. Nessa seção, o presidente americano é autorizado a efetuar retaliação comercial quando se deparar com práticas comerciais injustas de outros países. Essa seção também permite que sejam efetuadas investigações para fundamentar medidas tomadas pelo presidente. Portanto, após investigações conduzidas, Trump impôs pesadas tarifas aos produtos chineses, afirmando se embasar em práticas comerciais desleais chinesas, incluindo roubo de propriedade intelectual americanos. Em abril de 2018, a China dá o troco, impondo tarifas a 128 produtos americanos, tarifas especialmente elevadas nos produtos mais importados pelos chineses, como a soja, aviões, alumínio, carros e carne de porco, que receberam tarifas de até 25%. Entre acusações, escalada tarifária e negociações, em janeiro de 2020, a China e os Estados Unidos assinaram um acordo comercial promovendo uma trégua, que apesar de não acabar com as tensões políticas, pelo menos colocou um fim, ou no mínimo um intervalo, na grande escalada tarifária. Porém, o acordo não cobria uma das acusações mais graves que eram feitas contra o governo de Pequim, a dos crimes cibernéticos cometidos ou tolerados pelo governo chinês. O acordo também não falava nada sobre o subsídio que a indústria chinesa recebia, o que desagradou analistas e o próprio mercado americano. No fim das contas, é difícil afirmar quem ganhou mais ou quem perdeu menos após esse acordo assinado, especialmente porque ele foi mais um cessar-fogo, um intervalo do que uma conclusão. Como resultado direto da guerra comercial, a economia chinesa em 2019 teve o menor crescimento desde 1993. É possível que, se a disputa se estendesse mais, o impacto da economia chinesa fosse ainda maior. Fato que pode ser uma demonstração de uma maior dependência da China em relação aos Estados Unidos do que o oposto. Bem, com o acordo assinado, em junho desse ano, a China volta a ser o maior percentual comercial americano. As relações comerciais aparentemente foram reaquecidas. O problema deveria ter acabado. Errado. Para os que acompanham os noticiários, sabem que as tensões entre os países aumentaram novamente, mesmo após esse acordo. Fechamento de consulado chinês sob pesadas acusações de espionagem, contínuas sanções contra empresas de tecnologia chinesa e mesmo troca de acusações quanto à responsabilidade referente à pandemia. Tudo isso aconteceu após o acordo assinado, o que nos fez pensar que, apesar das acusações de Trump acerca da deslealdade comercial chinesa, a guerra comercial ainda está viva e longe de ser concluída. Pode ter outras motivações e ser somente o primeiro passo numa radical mudança geopolítica. Então, quais são os outros motivos que causaram esse choque? Um dos principais fatores é a ascensão meteórica da China, que tem potencial para botar em xeque a liderança mundial americana.
Entre 78 e 2018, o PIB nominal chinês foi de 6 a 66% do PIB nominal americano. Esse crescimento impressionante é explicado pela abertura comercial chinesa organizada primeiro na gestão de Deng Xiaoping e pela entrada da China na OMC. A partir disso, com uma mão de obra barata e abundante para a indústria, a China se especializou na maquinofatura. Com essa especialização e com melhoras nas condições econômicas dessa mão de obra, levou a China a consolidar-se como um dos maiores mercados consumidores do mundo, atrás somente da União Europeia e do próprio Estados Unidos. Mas o crescimento chinês não se deu somente na sua economia. O país asiático se converteu em uma potência geopolítica, uma verdadeira liderança internacional. E podemos ver em diversas iniciativas, não só essa realidade, como um desejo expansionista chinês de tom até mesmo muito agressivo. As duas iniciativas mais significativas nesse sentido são a Made in China 2025 e o Cinturão Rota. A Made in China é a iniciativa responsável por concretizar uma mudança na estrutura econômica chinesa, de modo a tornar a China não só independente da cadeia produtiva mundial de produção de bens de alta tecnologia, como tornar a China a maior potência tecnológica do planeta. Já o Cinturão da Rota é um projeto de desenvolvimento de infraestruturas entre países da Ásia, África e Europa, no qual o investimento, sobretudo chinês, em quase 70 países, visa a construção de redes de transporte entre países asiáticos, africanos e do centro e leste europeu. A iniciativa como um todo é apresentada pelo governo chinês como uma alternativa às instituições ocidentais como o FMI e o Banco Mundial, que pela interpretação de Pequim não teriam um interesse tão grande no desenvolvimento da região. Em outras palavras, a ideia é tornar uma região do globo capitaneada pela China como um polo alternativo de desenvolvimento em relação ao modelo ocidental até então hegemônico no nosso mundo. Então você deve estar se perguntando, poxa Pedro, toda essa guerra comercial então é por causa do medo do crescimento da China? É isso mesmo? Bem, não é só por esse fato. Com certeza as acusações de Trump possuem algum fundamento e a China tem demonstrado que se vale sistematicamente de práticas comerciais, no mínimo duvidosas. Entre favorecimento desleal de empresas chinesas pelo Estado, talvez as práticas chinesas que pareçam mais questionáveis são justamente aquelas ligadas à tecnologia e ao Made in China. Com a transferência forçada de tecnologia, qualquer empresa que deseja adentrar no sedutor mercado consumidor chinês deve estar pronta a ceder seus segredos comerciais e tecnológicos a empresas chinesas, se assim for determinado pelo governo. Vale a gente lembrar que da mesma forma que agora o presidente Trump proíbe o TikTok de operar nos Estados Unidos, empresas americanas de tecnologia também são proibidas de atuar no mercado chinês, claramente uma forma de protecionismo. Na China não se usa o WhatsApp, mas o WeChat. Não se busca pelo Google, mas através da Tencent. Comprar um livro pela Amazon não é permitido, somente pelo Alibaba. E não se pode pegar um Uber em Xangai, mas um Didi. Recentemente, outro ponto de tensão pode ser encontrado numa disputa tecnológica em volta de certas empresas chinesas, sobretudo a Huawei. A Huawei é uma empresa multinacional de produção de aparelhos e redes de telecomunicação. Toda a polêmica em volta da empresa está conectada à sua liderança no desenvolvimento de tecnologia 5G. O 5G é um avanço na potência e velocidade da internet que possibilitará ainda maior interconectividade das coisas para além de aparelhos eletrônicos, como celulares, notebooks ou tablets, mas mesmo, possivelmente, se estendendo para carros, casas e aparelhos domésticos, assim possibilitando um salto de interconectividade e na internet das coisas. Esse tema, em especial, merece um vídeo próprio. Então, se a gente se alongar muito, podemos dizer que não está clara a relação entre a empresa e o governo chinês. A empresa afirma não ser extensão do governo. Entretanto, é difícil acreditar nisso, quando existe na Constituição chinesa, na seção tratando sobre inteligência, que determina que qualquer cidadão ou empresa deve auxiliar o Estado chinês a cooperar com ele em se tratando de informações estratégicas relevantes. O que para muitos significa que ao comprar um aparelho da Huawei, você está também levando de brinde a possibilidade de monitoramento pelo governo de Pequim. Uma desconfiança de que segredos de Estado e de empresas estratégicas podem estar sendo traficados pelo governo chinês. Não parece exatamente uma paranoia, levando em consideração a centralização de poder na China e o tipo de relação que o governo mantém com empresas estratégicas.
Sem dúvida, esse tipo de questionamento não é nada absurdo. Tendo isso em vista, em maio de 19, os Estados Unidos publicaram uma ordem executiva que proibia companhias americanas de fornecer equipamentos ou informações à Huawei, como também restringiu o uso de redes domésticas nos Estados Unidos produzidos pela empresa. Austrália e Reino Unido seguiram o exemplo americano e limitaram ou simplesmente baniram o uso de produtos da Huawei em seus territórios. Portanto, a ascensão de uma nação essencial para a cadeia produtiva mundial, que exibe uma centralização autoritária e se opõe à democracia liberal como modelo paralelo de desenvolvimento, faz com que preocupações com o crescimento chinês não sejam só de ordem econômica, mas também geopolítica. E essa disputa comercial pode levar a diversas consequências que não serão sentidas somente por chineses ou americanos. Uma possível consequência que certamente seria a mais danosa, mas talvez a mais difícil de se evitar, é uma nova versão de uma guerra fria gerada a partir de uma escalada de tensões entre as atuais superpotências. Uma guerra fria moderna e comercial, num cenário completamente diferente da Guerra Fria do final do século XX entre Estados Unidos e União Soviética. O mundo corre o risco de tomar um rumo completamente oposto ao atual, ao invés de mais interligado em cadeias produtivas eficientes e divisão do trabalho mais e mais sofisticada. Podemos presenciar cadeias produtivas mais isoladas umas das outras, separadas por uma nova cortina de ferro. E claro que a gente não pode esquecer o papel do Brasil nessa história toda. Os Estados Unidos e a China são nossos principais parceiros econômicos. Nesse ponto, o que vai definir nossa posição nesse conflito é o alinhamento político. Qualquer alinhamento para um lado ou para o outro país vai trazer benefícios e também prejuízos. Porém, para muitos analistas, a neutralidade pode ser a saída mais inteligente. Mantendo uma relação amigável com os dois países pode trazer grandes vantagens econômicas e impulsionar nossa indústria para novos patamares. E qual é a sua opinião sobre esse conflito? Comenta aqui o que você acha dessa história toda. Quem tem razão? E o Brasil? Vai se dar bem? Eu quero saber também que outros temas você gostaria de ver por aqui. A sua ajuda é essencial para fazer o canal crescer cada vez mais. Por isso, não esquece de dar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo. Mas eu acho uma coisa assim, o Trump, na minha opinião, usa o argumento errado para proibir o TikTok. Ah, que vai roubar a tecnologia chinesa, espionagem, não sei o quê. Tem que falar, cara, é simples. Deixa o Google ir para a China. Deixa o Instagram ir para a China. Deixa o WhatsApp ir para a China. A China, então, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Pô, se a China tem um protecionismo com relação ao mercado de tecnologia, que não deixa as empresas americanas chegarem à China, eu também não vou deixar aqui. É super válido, né? Quer dizer, então, fora essa questão de espionagem, que é um negócio, cara, que ninguém sabe, né? Fica um ponto de interrogação. De tecnologia, tanto que nos Estados Unidos, é o que eu tô falando, a Huawei tá lá brigando pela tecnologia 5G. O TikTok foi proibido, cara. Não pode ter TikTok nos Estados Unidos já. O TikTok está vendendo, está negociando com a Microsoft, com a Oracle, agora o Walmart entrou junto e tal, junto com a Microsoft, para vender a operação americana para poder continuar existindo o TikTok. Porque se for continuar da empresa chinesa, o cara não vai deixar. Da mesma maneira que o Google, da mesma maneira que o chinês não tem Instagram, o americano não tem TikTok. Então, mas aí eles vão fazer o TikTok deles. Vão vender e vão fazer o TikTok deles. Não, ele não vai fazer o TikTok deles. O cara tá falando assim, o americano quer ter TikTok, o China, você quer que tenha TikTok aqui, vende para uma empresa americana. A operação americana. Que aí eu vou ter confiança de que os dados dos meus cidadãos não estão em mão de chinês, ou de uma empresa chinesa, ou do governo chinês, está na mão da Microsoft, da Oracle, de quem quer que seja o comprador. Negócio tenso, cara.